Olá, sejam bem-vindos ao Sem Neura Podcast. Eu sou Marina Maris, médica, ginecologista e obstetra. E eu sou Carolina Flores, médica, ginecologista e obstetra também. A gente está hoje na segunda temporada do Sem Neura Podcast. E o nosso objetivo aqui, gente, é informar vocês. A gente acredita que informação é poder. E a gente gosta de falar para vocês informações sobre o mundo do feminino, sobre a criação de filhos, a gravidez, o parto, o puerpério, para que cada vez mais essas neuras saiam da nossa cabeça e a gente consiga ter sempre mais leveza nesses momentos, né? Hoje a gente vai ter um assunto especial, né, Carol? Muito especial, conhecido bastante pelas duas que estão aqui, a Marina e a Luíse. Eu vou partilhar um pouquinho, todo mundo pergunta um pouquinho se eu tenho também os gêmeos, mas não são gêmeos, né? Mas elas vão contar umas histórias aí para vocês, vamos tirar muitas dúvidas também sobre a gemelaridade. Isso mesmo. Bem-vinda, Luíse. Bem-vinda, Luíse. Obrigada, gente. Fala um pouquinho pra gente de você, Luíse. Então, quem você é? Eu sou Luíse, mãe dos gêmeos Daniel e Matheus. Hoje eles têm 3 anos e meio. E eu sou paciente da doutora Marina. Ai, gente, é um prazer ter Luíse aqui. O prazer é todo meu. Mas eu vou contar um segredo, Luíse. Assim, a gente, quando você chegou lá no meu consultório, eu acho que a gente teve uma conexão muito grande, né? Assim, eu acho que todas as nossas pacientes são especiais, né, Carol? Demais, a gente vive junto, Não né? é? A gravidez delas, né? A gente são filhos nossos também. A gente adora, assim, estar junto com vocês nesse momento. Mas tem algumas pessoas que marcam, assim, o nosso coração, né? E eu acho que eu descobri isso porque, né, esse é o segredinho, eu e a Luíse, né, Lu, nascemos no mesmo dia do mundo, da Terra, não é isso? Só não vale contar o ano, viu? Tá bom. Isso é segredo, então tá bom. Mas a gente nasceu no dia 10 de janeiro, né, nós somos capricornianas. E a gente tem muito em comum, né, Lu? Muito. Temperamento, foco, a disciplina. E aí a gente conversando muito lá no consultório. Eu acho que mais da metade das nossas consultas eram de bate-papo, né? De troca de experiências. Exatamente, assim, eu acho que a gravidez de gêmeos requer muito cuidado aí, assim, da paciente, da médica com a paciente, né? A paciente, obviamente, com os gêmeos aí. Mas conta pra gente um pouquinho da sua história, assim. Como que foi que você descobriu, né, os meninos? Como que foi esse processo para engravidar deles? Então, eu sempre tive o sonho de ser mãe. E aí eu já achava que eu já não teria a chance, porque eu com 39 anos não estava conseguindo engravidar. E aí eu fiz uma fertilização in vitro. E transferi um embrião, somente. E quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, eu tive a feliz notícia e, ao mesmo tempo, assustadora. Tipo, credo, que delícia, sabe? De que eu tinha 2 filhos, né? Que eu estava grávida de gêmeos. O embrião, ele se dividiu, né? E se transformou em 2. Eles são gêmeos idênticos, univitelinos. E no primeiro momento foi um susto enorme, né? Mas, claro, eu tinha um sonho enorme de ser mãe e eu acho que de tanto que eu queria, Papai do Céu me presenteou com minha duplinha. É isso mesmo. Tem muita gente que sonha em ter gêmeos, né? Fala assim, eu quero muito ter gêmeos, 2 de uma vez e tal. Eu falo assim, calma, né? Não é assim, né? Não Deus é simples assim, não. Eu acho que todo mundo tem essa ideia de que é muito bonitinho os 2 juntos, né? Na hora que já estão Iguaizinhos. crescidos, iguaizinhos, cuida tudo de uma vez. Mas eu acho que é uma gestação, né? Um parto e um pós-parto que exige muito, né? Das mulheres principalmente, né? Das Sem gestantes, dúvida alguma. Com certeza. Então... na verdade, assim, quando as pessoas me falam isso, e eu falo assim, não, você não quer não. É a minha primeira reação, você não quer não. Mas assim, eu acho que pra gente, né, Carol, assim, pelo menos que a maioria das pessoas pensam que não, que talvez gêmeos dê mais trabalho pelos cuidados, né? É difícil ter dois ao mesmo tempo. Sim. E tal, mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Assim, isso a gente, no fim das contas, tira de letra, né? A gente quer a saúde deles, né? E a gente sabe saúde. Que a gemelaridade aumenta um pouco os riscos, né? De algumas alterações, da prematuridade. Então, isso tudo já vai levando a uma gestação de alto risco, né?
Exatamente. Eu acho que esse que é o maior medo, né? Assim, tem algumas mulheres que têm gestações gemelares que são muito tranquilas, muito saudáveis, mas tem uma grande parcela que não, né? Que tem complicações importantes, algumas até graves. E é importante a gente ter essa visão quando a gente engravida, porque realmente vai ter que ser um pré-natal mais bem cuidado, assim, com um pouco mais de atenção, né? Hoje em dia a gente vê que a gemelaridade tem aumentado pelas técnicas de fertilização, né? Sim. Então, a gente tem estudado mais, né, os gêmeos e a gestação, trazendo mais, eu acho, conhecimento até em relação ao parto, né, que antes era quase gêmeos. Ah, então é cesárea, né? Tem que ser cesárea. Eu né? vivi muito isso, tá? Eu escutei isso dentro de casa da minha própria mãe, né? Luiz, tipo, cai na real, vai ser parto, vai ser cesárea. Não tem como, né? Ninguém nunca ouviu falar. É isso mesmo. Os estudos mostrando isso, né? Graças a Deus, essa evolução da medicina, com o maior número de gêmeos chegando, né? A gente vai tendo, então, mais estudos e mais segurança para conduzir. Claro. Né? E assim, quando eu descobri, né, a gemelaridade, eu procurei ali me munir dos melhores profissionais que tinham, né? E a doutora Marina, reconhecidamente experiente em gravidez de alto risco, né, e gemelar, ela tinha cuidado... Mãe de gêmeos. Mãe de gêmeos, né? Isso eu não sabia quando eu cheguei lá. Não. Eu sabia muito ali do profissional dela. Eu fiz uma pesquisa, né? E, obviamente, conversei com algumas amigas também. E aí fui, e quando eu a conheci, né? Eu permaneci sem medo algum, assim. Eu acho que essa empatia muito grande e uma relação de confiança tem que ter, né? Com o médico, com a médica. Sim, com certeza. A gente podia falar só um pouquinho, Carol, para as pessoas aprenderem a diferenciar sobre esses tipos de gêmeos, né? A gemelaridade univitelínica e a dicoriônica, Dicoriônica, né? Quando a gente vai dividir, né? É importante a gente saber primeiro, nos primeiros ultrassons é muito importante a gente definir, né? Quando a gente tem os gêmeos, o número de gêmeos, né? Ai, meu Deus. E a placentação, né? Que a gente chama quantas placentas, né? Assim, eles vão, né? Os gêmeos estão de placentas diferentes, ou é uma placenta única, né? E a bolsa, né? Se tem duas bolsas, vão ser, né? Uma bolsa única. Então, isso é muito importante, porque vai fazer muita diferença, né? No cuidado pré-natal. Então, quando a gente tem a gravidez que não é a univitelina, então é um embrião que se dividiu, né? Então vai ser uma placenta única. Então são os famosos gêmeos idênticos, né? Que não são tão idênticos às vezes. Para a mãe nunca é idêntico. Isso mesmo. E é importante a gente falar que esses gêmeos que vêm de uma única placenta, né, de um único embriãozinho ali formado, na verdade de uma única célula, né, Isso, fertilizada, faz muita diferença também quando esses embriões que se dividiram, eles estão numa única bolsa ou quando eles estão em duas bolsas diferentes, né? A diferença desses embriões é apenas no momento em que houve essa separação, né? Isso. A gente sabe que quando a gente tem uma separação dessa massa, né, de células que vai formar cada embrião, quando é uma separação muito precoce, a gente tem a formação de uma placenta, mas de duas bolsas distintas. E isso faz diferença porque fica cada um na sua casinha, né? E para a gravidez, para o desenvolvimento da gestação, é muito mais tranquilo, né? Não sei se a gente pode falar isso, mas é muito mais tranquilo ter duas bolsas separadas do que uma só. Quando tem uma separação mais tardia, a gente tem uma bolsa só. E aí, em raríssimos casos, que é quando tem uma separação com mais de 13 dias, aí, geralmente de gestação, que a gente tem as gestações dos bebês siameses, né? Que aí é um problema bem maior, né? E o risco maior das gestações monocoriônicas é porque a placenta única ela pode trazer ali confusões de fluxos aí, vamos assim dizer, para ficar mais fácil, né, de todo mundo entender, para dividir, como é que divide o fluxo para um e para outro em uma massa só. Né? Então, é o que a gente fica muito, né, assim, toma muito cuidado e vigia muito esse crescimento, né? A comparação do crescimento desses dois. Até na dicoriônica também, né? Sim. Mas na monocoriônica, normalmente, é mais comum, né? Os casos de transfusão feto-fetal, né? E aí,
as outras complicações aí dessa gestação de uma placenta única, né? Exatamente. E os bebezinhos diferentes, que são as gestações gemelares dicoriônicas, que é quando a gente tem a formação de 2 células separadas, né? Então, eles são bebês irmãos, mas que vieram numa mesma barrigada, mais ou menos isso, né? 2 então, óvulos, né? E 2 espermatozoides diferentes. E aí é uma situação um pouco melhor, porque aí cada um tem sua placenta, eles não têm que dividir o fluxo, eles têm que dividir a mãe, né? E isso pode ser um problema, mas eles não têm que dividir fluxo placentário. Então, isso já ajuda um pouquinho mais, né? Como é que foi o da Luísa? Então, foi monocoriônica e eles cresceram iguaizinhos? Foi um crescimento parecido? Foi sim. Eu tinha que fazer ultrassons, eram de quinzenais, né? Mas chegou uma certa fase da gravidez, salvo engano, 32 semanas, por aí, que eu tinha que fazer semanal, né? Um deles começou a ganhar menos peso que o outro, né? Então, existe até, gente, que é uma dúvida das mães, né? Eles falam que roubam comida, né? Um rouba a comida do outro. E, vez ou outra, fazem até cirurgias, assim, né? O meu radiologista, ele faz essa cirurgia, né? O que fazia meu ultrassom. E, então, eu fazia no final da gravidez, mas foi, assim, muito pouco, não foi um problema, né, de ter que interromper ou fazer qualquer coisa, né, na gravidez. Mas a gente tem um acompanhamento aí assíduo, né, semanal no final da gravidez. Por causa disso, principalmente por causa desse crescimento, né? Inicialmente a formação, né, deles, que também a gente sabe que os gêmeos também têm um pouco mais de chance, né, de algumas alterações morfológicas, né? Mas na formação, né, de alguns órgãos, algumas malformações são mais comuns nos gêmeos, a gente sabe pelas evidências, né? Mas, vindo que está tudo formadinho certinho, tem que acompanhar o crescimento, né? Então, é muito ultrassom mesmo, né? E com pessoas experientes, eu acho, né? Para fazer esses geralmente ultrassons. sim. Até mais ou menos o início do segundo trimestre, né? Por volta de 16, 20 semanas, dá para a gente acompanhar como uma gravidez normal, assim. Se a gente tem, né, uma normalidade dos ultrassons até então, dá para a gente acompanhar como uma gravidez normal. Mas a partir de então, que a gente precisa de um aporte maior dessa placenta, né? Aporte maior de comida, aporte maior de oxigênio, essas diferenças, elas podem realmente acontecer. E essas diferenças, elas podem ser relevantes, principalmente nos bebês de uma placenta só, porque realmente pode ser que um dos bebês esteja sendo mais privilegiado do que o outro em relação a esse fluxo. E aí a gente começa a ter os problemas, porque aí um bebê, ele começa a crescer mais do que precisa e o outro, às vezes, começa a ter uma restrição do crescimento. E aí a gente tem sempre que colocar esses gêmeos ali na balança, né? Até quando que a gente consegue esperar sem intervir, né? E para isso a gente tem que ir levando ali bem de pertinho essa gravidez. Muita gente pergunta, né, se gravidez de gêmeos é uma gravidez de alto risco, né? E né, gente? A gente não quer escutar isso, né? Porque como mãe, na hora que você fala gravidez de alto risco, o coração dá uma apertada. Mas é uma gravidez de alto risco porque a gente tem uma chance maior de complicações, né, de forma geral. Tanto maternas, né, quanto fetais, né? Eu acho assim, às vezes, como o ganho de peso, né, de massa placentária, ele é muito maior, né? Então a gente tem os efeitos aí tanto de hipertensão, que pode acontecer mais, né? O diabetes gestacional, né? Então, eu acho que a gente tem que vigiar mesmo essas mamães. Tem que ter muita disciplina, né, Luísa? Muita disciplina. Ainda bem que eu sou capricorniana. Era bom que eu falava com a Lu e ela falou assim, não, tudo bem. E ela fazia tudo direitinho. Pediu, eu fazia, assim, super controlada, assim. Eu não ganhei tanto peso, né? Acho que foram 16 quilos, né? Que para uma gravidez gemelar. Mas eu também enjoava bastante, viu, gente? Isso tudo, né? Normalmente enjoa mais. Mas, né? Mais eu hormônio. tinha muito... eu não tinha tanta fome, mas eu precisava comer, sabia, né? Então, eu ficava ali meio mareada, assim, sabe? Mas deu tudo certo, sabe? Você fez atividades físicas durante a gestação? Eu fiz o Pilates. Era na pandemia, né? Meus meninos nasceram em fevereiro de 21. Então, era bem na pandemia que eu engravidei. Viveu a gravidez. Né? Exato. Então, eu fazia online. Impreterivelmente 2 vezes por semana. E eu fazia um Pilates que me preparava para o parto,
né? Então, me ajudem. Como é que chama o Pilates? Uma fisioterapia pélvica. Pélvica, também. isso, justamente. Então, eu fazia 2 vezes por semana. E olha só, meus meninos nasceram numa sexta-feira, na quarta eu fiz, né? Então, me fez muito bem para fortalecer a musculatura, os movimentos, né? Eu acho que eu me cerquei de profissionais muito bons, assim, que eu tive muita conectividade. E a atividade física me ajudou demais, mesmo que online, né? Me proporcionou aí tanto tranquilidade quanto um preparo físico, né, para o parto. E esse parto aí, hein, Lu? Quando você ficou sabendo dele, como que foi? Você achava que era cesárea, então. Aí você chegou lá no consultório e a gente conversou um pouquinho sobre isso. Sim, eu fui, assim, esperando escutar que, olha, 90% de chance de ter uma cesárea. 10% talvez você pode conseguir ter um parto normal, né? E não foi isso que eu escutei, né? É possível. E eu acho que a doutora Marina me tranquilizava muito com relação a isso. Eu também tinha ali muito comigo que eu queria, mas não era uma coisa mandatória, né? O que importa é a saúde dos meus filhos e a minha, né? Então, eu tomei essa decisão de fazer tudo que estivesse ao meu alcance durante essa preparação, né, no pré-natal, para que eu conseguisse ter ali condições físicas, vamos dizer assim, para eu ter o parto normal. E que se não fosse possível, tudo bem, né? Mas no primeiro momento, eu jamais acreditaria que seria possível, né? E eu lembro, inclusive, assim, eu devia estar lá pela 25ª semana, assim, a doutora Marina fez um parto de gêmeos, um parto normal. E aí eu vi, né, ela postando, nossa, aquilo me deu uma força tão grande, uma motivação, me fez acreditar tanto que eu podia, sabe? E aí eu peguei mais firme ainda. Eu me preparei também, eu acho muito importante dizer isso aqui, psicologicamente, né? Tanto para eu conseguir, para eu saber esperar, para eu ter resiliência ali na hora do trabalho de parto, né? E entender os momentos do parto, porque eu não sou técnica, né? Eu não sou médica. Então, eu acho que enquanto mais eu soubesse ali o que o meu corpo estava me falando, né? Eu ficaria mais tranquila para conseguir ali saber os momentos, as fases ali do parto. E deu muito certo, né? Assim, eu tinha aquilo em mente, eu vi filmes, documentários, li alguns livros, né? Isso me ajudou muito a me preparar psicologicamente, assim. Hoje os pacientes têm esse acesso à informação, né? Justamente. Que antes era só técnica, né, do médico e a paciente nem sabia, né, o que era possível acontecer. Então agora com essa informação, quem busca, quem quer, tem muita informação aí de qualidade, né? Para isso, para quem gosta de ter esse controle, né, que eu acho que eu vejo que você gosta, né? Tem pacientes que gostam desse controle, assim, quem gosta disso, de saber de tudo, se informe, né? Porque daí você vai ter mais segurança, porque tem gente que gosta mesmo de entregar, né? Fala assim, não, prefiro não saber muita coisa. Então, eu acho que são perfis. Justamente. Né? Não tem ninguém errado ou certo, mas né? quem gosta, assim, busca informação, você vai se fortalecer, né? Assim, quando tá ciente de todas as possibilidades, na hora que a gente oferece alguma coisa, não, eu já sei isso, eu quero, não, isso, né? Pode ser oferecido para mim nesse momento. Então, eu acho que é muito válido quem busca essa informação mesmo para se fortalecer mesmo e passar, eu acho, isso à frente para as outras pessoas. Porque às vezes sua mãe, sua família, né? Na hora que você vai... Com certeza você deve ter ouvido de muitas pessoas, né? Você vai ter parto normal de gêmeos, né? Você vai tentar. Gente, chegou uma fase que eu não falava mais que eu tentaria. Fala que vai fazer cesárea. Exato, você é louca, não sei o quê. E de muitos, assim, eu ouvi... né, pessoas de outras gerações, né, mais velhas, e tanto da minha geração, né? Tipo, que eu estaria forçando a barra, né? Que isso não se faz parto normal de gêmeos, né? Assim,
Por fim, eu falei assim, gente, não vou mais. A pessoa falava, você vai, é cesárea, né? Eu consentia, sabe? Sim. E assim, eu sabia dentro de mim que não era qualquer preço, né? Eu tinha esse combinado com a doutora Marina, e mesmo que eu não tivesse, eu sei também que ela não faria, né? Isso a qualquer preço. E assim eu fui me preparando, né? Sim, eu acho que esses dias eu até escutei de uma paciente minha, assim, e até me surpreendeu, sabe? Eu achei que era muito pertinente na hora. A gente estava numa consulta de pré-natal e ela me falou assim, não, mas eu quero parto normal, assim, e se for uma cesárea, assim, vai ser uma tragédia. E aí, naquela hora, eu falei assim, não, eu vou parar o pré-natal, agora. Eu falei assim, olha, não é isso. Tragédia é você não levar seu filho para casa. Isso é tragédia. Né? A cesariana, ela é uma realidade. Não é a realidade para 90% das pessoas, né? Como se vivia a cesariana antigamente, mas ela é uma realidade. A gente precisa também entender quando a gravidez vira uma cesariana, quando que a gente tem essas indicações. Porque é claro que a gente busca o parto normal, mas a gente busca o parto normal porque a gente está buscando um parto seguro. Não é simplesmente porque o bebê vai sair pela vagina. A gente busca porque a gente entende que aquele parto é um parto de menor risco para a gente e para o nosso bebê. Na hora que não é mais, não é mais. E acabou. Né? Eu acho que essa que é a questão. Né? E no gemelar eu acho que é muito isso. As pessoas têm esse medo, né? Porque eu acho que elas imaginam que o parto de gêmeos são 2 partos. Né? A gente escuta muito isso. Mas são 2 partos. E não são 2 partos, gente. A doutora Marina falou isso comigo a gravidez inteira. Luíse, não são 2 partos. Gente, e eu falo, não são 2 partos. Não são 2 partos. É verdade. Porque, na verdade, gente, o nosso corpo faz um trabalho só. Sim. Ele dilata o seu colo do útero uma única vez. As contrações que a gente precisa para isso acontecer são as mesmas se a gente tivesse um bebê só. São 2 expulsões, sim. Mas é um único parto, né? E essas expulsões, elas não são também da mesma forma, né? Porque a expulsão do primeiro bebê, ela é uma expulsão mais difícil, teoricamente, porque é o primeiro bebê. O segundo, gente, vem no rastro do outro. Assim. Literalmente vem no vácuo. Então, a gente conversou muito disso. E eu falei para a Lu, assim, é claro que quando você tem uma gravidez de gêmeos, você pode ter maior probabilidade do que uma paciente com uma gravidez única de ter uma cesariana. É possível. Porque existem complicações, porque existem situações ao longo da gravidez que às vezes podem acometer a saúde desses bebês, a saúde dessa mulher, e pode ser que por esse motivo a gente tenha que ter uma cesariana. Mas não porque são gêmeos. Não é esse o motivo, né? Na verdade, a única coisa que dita para a gente se vai ser um parto normal ou não em situações normais, né, com tudo tranquilo e saudável para a mãe e para o bebê, é como que esses bebês estão se apresentando para a gente no canal de parto, certo? Então, se nós temos um primeiro bebê de cabeça para baixo, a gente pode ter um parto normal. Não é isso, Carol? É isso mesmo. E o segundo, às vezes, ele vira, né? Assim, às vezes ele tá pélvico, a gente já teve alguns, né? Que eles estão pélvicos e na hora que sai o primeiro, como a cabeça é o órgão mais pesado, às vezes eles até, né, se tornam cefálicos ali naquele útero que está se reorganizando e às vezes vem até cefálico. Mas o principal fator, né, assim, de maior segurança para um parto normal de gemelar é o primeiro estar cefálico. Ter 2 bolsas, eu esqueci de falar, né, que o monocoriônico, monoamniótico não pode ter parto normal, né, uma bolsa só é muito entrelaçamento de bebês e de cordões, então a gente não indica, né, o parto normal, mas tendo 2 bolsas, a gente respira fundo, né, Maria? Fala assim, que bom. É isso mesmo, então, assim, e aumenta a chance de cesariana do segundo, né? Sim. Porque é isso, às vezes o primeiro tá cefálico, tá bonitinho, e nasce via vaginal. E o segundo, se não vier numa apresentação tão segura, ou tiver algum risco maior do descolamento da placenta, que o primeiro já saiu, né? Às vezes assim, começa ali. Então, a gente vai monitorando muito esse bebê e aumenta um pouco a chance de cesariana do segundo. Então, já tá, todas as gestantes vão estar preparadas para isso tudo, né? Sim, e eu estava. Porque a gente vai conversando e tranquilizando, né? De todas essas possibilidades. Para levar os 2 para casa. Não né? Graças a Deus. Saudáveis. E eu acho que um fator também importante da gemelaridade é a prematuridade.
né? Sim, sim. A gente tem que conversar muito disso, né? Porque a gente sempre pensa nas outras complicações, né? Então, a gente sabe que a gemelaridade aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, né? Aumenta o risco dos crescimentos restritos. Mas a maior questão da gemelaridade é a prematuridade, né? A gente sabe que até 50% de todos os bebês gêmeos nascem antes de 34 semanas, que é uma gemelaridade importante, né? Que normalmente bebês com menos de 34 semanas precisam ir para o CTI, eles precisam de algum tipo de ajuda, né, ao nascer, pela prematuridade mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente entender também que as datas são diferentes, as expectativas no pós-parto são diferentes, a forma como esses bebês vão ser cuidados depois também são diferentes, né? Então, quando eu falo que quando a gente chega nas 36, é termo, né? É termo. É vitória. Raramente, né? Uma gestação gemelar mesmo, bivitalina, né? Como dicoriônica, com 2 bolsas, de amniótica, ela vai chegar até as 40. Né? Não chega. É muito, muito raro. Eu acho que o último que eu vi maior foi 38,4. Eu tive uma 39,2. Tá vendo? Mas assim, aí são bebezões. São bebezões. Mas não é o comum mesmo, assim. Na verdade, a gente sabe que esses marcos, né, assim, de cuidados, né, os bebês, como a gente falou, de uma placenta só, eles precisam de um acompanhamento ultrassonográfico bem mais frequente. Né? Normalmente, depois de 16 semanas, a gente tem que olhar eles com muita frequência para acompanhar o crescimento. Os bebês de 2 placentas, a gente pode ter um pouquinho mais de tranquilidade, mas pelo menos um ultrassom mensal é importante para a gente avaliar, né, também esse crescimento. E a gente sabe que os pontos de corte para o parto, eles são um pouquinho diferentes, né? Então, como a Carol falou, os bebês de uma bolsa só são bebês que têm um risco muito grande dos cordões se embolarem. E isso é um risco de morte iminente para os bebês. Intraútero, sem trabalho de parto, sem nada. Não é intraparto, né? Então, é programado aí até 34 semanas, entre 32 e 34. Então, é uma prematuridade importante. Então, já se né? sabe, quando tem o diagnóstico de uma única bolsa, que vai nascer. Se não nascer antes, né? Assim, então, a gente precisa desse ultrassom muito bem definido, né, no primeiro trimestre. Isso eu acho muito importante, né, fazer, que é quando diagnostica muito bem ali a divisão da bolsa, né, das placentas e tudo, porque isso vai ter esse prognóstico nessa data provável do parto. Sim, né? Por isso que é importante ter um profissional de confiança de ultrassom, né, para que seja experiente em gêmeos, para a gente conseguir fazer esse acompanhamento mais de perto. Os bebês de 2 bolsas, de uma placenta e 2 bolsas, que era o caso do Daniel e do Matheus, a gente normalmente consegue chegar até as 37, né? Entre 36 e 37, mais ou menos isso. Então, caso eles queiram nascer antes, ótimo. Caso eles não queiram, a gente precisa estimular de alguma forma, né? E os bebês de 2 bolsas, que às vezes a gente consegue chegar até mais para frente um pouquinho, de 2 bolsas e 2 placentas, né? Às vezes a gente chega em 38, 39, não é comum ele chegar até 39, gente. Muito difícil. Raro. Por causa do tamanho mesmo, né? O útero entende, né, que uma hiperdistensão, né? Já deu, né? 2 bebês de 3 quilos, imagina, 6 quilos de bebê, mais 2 placentas, mais o líquido amniótico. Então, o útero, né, normalmente ele vai entrar mesmo em trabalho de parto. Então, a gente vai se programando e esperando a vontade desses bebês também, né? Mas a Luísa teve muita sorte, né, Lu? Sua gravidez foi muito saudável, né? Foi muito tranquila, assim. Não tive complicação hora nenhuma. Muito bem monitorada também, né? E cuidada. Quando eu entrei no dia que eu entrei na 36ª semana, eu entrei em trabalho de parto. Foi um trabalho de parto espontâneo, né, Lu? Foi espontâneo. Foi muito bom, né? Foi. Foi muito bom. Foi espontâneo. E conta pra gente desse dia específico, assim, como é que foi? Então, eu já estava ali na expectativa, tudo prontinho, né, para poder ir para maternidade, né, a bolsa dos meninos e tal, para eu não ser pega de surpresa. Mas, na hora que você vê ali, né, que rompeu a bolsa, você dá um frio na barriga, né? Então, foi mais ou menos umas 2 da manhã que eu levantei, fui ao banheiro e vi que estava
que começou a sair um líquido. Aí eu, né, chamei o Arthur, pai dos meninos, e falei, olha, Arthur, eu tô achando que os meninos estão querendo vir. E logo na sequência eu comecei a sentir algumas contrações, né? Bem espaçadas. Então eu já sabia que era. E a doutora Marina já tinha me indicado que, olha, começou o trabalho de parto, a gente não vai ficar em casa por ser uma gravidez de risco, né? Então a gente vai para o hospital. Então, mais ou menos, isso era umas 2h30, 3, né? Quando foi umas 5h30, assim, eu já chamei. E aí a gente já combinou e fomos pro hospital. E aí lá eu fiquei várias horas de trabalho de parto. Mas para mim, né, eu falo que é muito particular. Assim, a minha irmã não conseguia suportar a contração. Para mim, se eu tivesse na água quente, era muito tranquilo, muito tranquilo. É bom a gente falar, né, Lu, que a paciente de gêmeos, gente, ela fica na suíte de parto igual toda paciente, assim, né? Então, a gente pode usar os métodos de alívio de dor da mesma forma, ela vai ficar ali na suíte. É claro que se for um bebê muito prematuro, talvez nascer dentro do bloco ou numa outra situação que tenha um controle maior também da equipe da pediatria, né? Sim. Isso é muito importante. Mas a gente pode fazer isso tudo. Pode ir para a banheira, pode, né, fazer massagem, a gente pode tudo. Justamente. Então, eu fiquei lá, a doutora Marina me deu açaí, eu comi. Então, assim, não tem esse negócio que, né, é muito... Eu acho que tem muito mito aí dentro disso tudo, né? Então, eu comi, tentei cochilar, mas confesso que eu estava muito ansiosa, então eu não consegui relaxar, né? Num dado momento ali, por volta de 4h da tarde, né? Então eu já estava algumas horas, eu comi e tudo. Eu tomei uma anestesia para ver se eu conseguia dormir um pouco, porque eu queria descansar, sabendo que eu teria, né, a possibilidade de ter 2 expulsivos. Então tomei, mas não consegui dormir. Mas ali, por volta de... Eu acho que teve que fazer algum estímulo, doutora Marina, me relembra aqui. Não sei se você lembra. Talvez os dostocínios. Justamente, isso mesmo. Isso mesmo. E aí, quando foi 9h, 9h20, Daniel, o primeiro, nasceu. Né? E realmente é um expulsivo que exige mais. Né? E Matheus... Daniel estava de cabeça para baixo. Claro, mesmo, né? sim, o primeiro sim. Bebezinho. Como vocês já comentaram, né? É uma, vamos dizer assim, uma regra. O primeiro tem que estar. E o Matheus, ele sempre mexeu muito. Cada ultrassom, ele estava numa posição. E nos últimos ultrassons, ele estava pélvico. E quando ele foi nascer, realmente ele nasceu pélvico. Os pezinhos primeiro. Mas não é outro expulsivo, assim como foi o primeiro, mais exaustivo, vamos dizer assim. E foram 19 minutos depois, né? 4 ou 5 contrações depois, o Matheus nasceu, né? Muito mais tranquilo. E ele, como nasceu pélvico, a doutora Marina já tinha me avisado que ele poderia nascer ali um pouco mais sonolento ali, né? E aí eu vi isso. E fizeram todos os procedimentos lá, eram 2 pediatras, né? E como eles eram prematuros, né? 36ª semana, eles já fizeram todos os procedimentos e eles foram para o CTI neonatal, né? Sim. E qual que foi o peso de nascimento deles? 1,5 kg. Cada um. Mentira, 1,800. E depois eles perderam um pouquinho, né? Sim. O que é normal, né? E aí eles ficaram 9 dias porque eles não sabiam sugar, né? Não conseguiam pegar aí o peito. Então precisou ali colocar a sonda e depois a gente foi estimulando aos poucos, né? Primeiro com uma madeira, depois foram pegando o peito ali aos poucos. E o peso não era uma questão, né? Porque baixo peso, acho que é abaixo de 1,5 kg. E aí, assim que eles aprenderam a sugar, a gente foi para casa, graças a Deus, porque a mãe tem alta, né? E o filho fica lá. Então, isso é difícil demais. É difícil mesmo. Nossa, a doutora Marina tinha me avisado. Olha, Luíse, é possível que você vá para casa e eles fiquem.
foi bem sofrido, sabe? Assim. Eu acho que essas informações no pré-natal, elas são muito importantes, né, gente? Porque faz muita diferença para a mulher, assim, saber o que vai acontecer, né? Assim, ainda mais quando a gente tem uma situação dessa, né? Assim, então, esse tempo de nascimento, né? Eu falei, Lu, o segundo bebê tem que nascer mais rápido. Esse tempo entre os nascimentos faz diferença, né? Para a qualidade de nascimento desses bebês, para como eles vão ficar. Então, não dá para a gente ficar esperando o Mateus sair de qualquer jeito. A gente tem que estimular, é importante que isso aconteça, né? E eu acho importante falar sobre o bebê pélvico, né? Assim, o bebê pode nascer pélvico, segundo, mas é importante a gente falar que um bebê pélvico vai precisar de um cuidado maior do pediatra, né? Então, é um bebê que a gente vai ter que cortar o cordão mais rapidinho, que o pediatra vai ter que levar para o berço para fazer os procedimentos necessários. E quando você já avisa a mulher que tem essa possibilidade, isso fala assim, ó, é isso, eu sei que isso vai acontecer, então tá tudo certo, né? Quando a gente não avisa, isso gera talvez uma angústia, um medo, né? Um susto na hora que não precisa, né? Que não tem porquê. E eu achei que falar sobre o CTI, isso é importante. Você sabe, Lu, que sempre que eu tenho uma paciente que ganha um bebê prematuro, eu sempre falo isso, porque a gente que é mãe, a gente quer os nossos filhos com a gente o tempo todo. E a gente fica querendo impor para eles o nosso ritmo, né? E o ritmo de um bebê no CTI não é o nosso, né? Eles precisam ir com calma, eles acabaram de nascer, eles não sabem fazer nada, né? Então a gente tem que entender que eles precisam de tempo para fazer as coisas, para que a gente consiga levar eles bem para casa, para que eles fiquem tranquilos, que eles consigam ir embora com a gente quando eles estiverem ótimos, né? E esse tempo não é o nosso, esse tempo é o tempo deles, né? E você conseguiu amamentar ele depois? Consegui, depois de muita luta, porque também é outra coisa que não é fácil, né? Requer muita disciplina e acho que muita vontade, sim, e esclarecimento, né? Porque muito se fala, né? Sobre, eu acho que para cada uma de um jeito. E aí eu amamentei durante 4 meses. Depois, eles eram muito gulosos. Tinham que crescer aqui fora, né? Não é? E aí, eles mesmos, né? Porque desde o início eles tinham complemento, né? Até porque começou com sonda, então eles começaram com a mamadeira, né? Não podia pegar o peito. Então, as fonoaudiólogas lá no CTI, elas acompanhavam e tudo. Então, eles vinham com o complemento. E o meu leite não era realmente suficiente para os dois, assim. E aí, eu sempre dava complemento. Aí, Mateus, que é até ele era mais sedento, quando eu punha no peito, ele ficava bravo. E aí, eu comecei a dar mamadeira e fiquei... Ele queria a mamadeira e o Daniel também da mesma forma. Eles queriam a praticidade, a facilidade, eu não sei. E eu respeitei. E falei, agora eu vou descansar um pouco. Porque, né, amamentar 2. E no início, como eles eram, né, precisavam ganhar peso, né? Eu tinha que amamentar de 4 em 4 horas impreterivelmente, né? Então, eu acordava de 4 em 4 horas e amamentava 2. Então, enquanto eu estava amamentando né, uma pessoa pegava o outro, e aí eu amamentava o outro, ele dormia, só que quando eu acabava o segundo, eu tinha muito pouco tempo para dormir. Eu acho que essa é a treta maior, né, Lu? Meu Deus. Até porque precisa difícil de dormir para produzir leite, né? Então, eu acho que isso atrapalha muito, né? Assim, essa privação de sono, de cuidado dos dois, a produção acho que vai ficando mais difícil também, né? Certamente. E o fator emocional, o estresse, né? E é difícil porque os gêmeos, principalmente quando eles são prematuros, eles dormem muito, né? Então, às vezes, eles demoram muito para mamar. O João, gente, nossa, meu menino, ele dormia demais. Ele demorava, às vezes, 1 hora para conseguir mamar tudo que ele precisava, sabe? E aí, assim, mama aí muitas vezes eles fazem cocô, você tem que trocar a fralda. Isso, aí justamente. troca a fralda. Aí eles precisam de um tempinho em pé. O João mesmo, ele me deu um pouquinho mais de trabalho que a Laura, mas o João, ele tinha um refluxo, então eu tinha que ficar um tempinho com ele em pé. Aí vinha outra, aí dava de mamar, aí trocava a fralda e tal. Depois você tinha 1 hora, meia hora para dormir, para depois começar o processo todo de novo. Para dormir, para comer, ou para tomar um banho, né? Assim, realmente uma privação de sono muito grande, né? E
muitos hormônios, né? E uma mudança muito grande na vida, né, de uma mulher. E eu acho que é a dependência de ajuda, né? Eu acho que a Marina sempre falou isso, né? Que ela, é uma certeza que ela tem que quem tem gêmeos não tem jeito de cuidar sozinho, né? Não tem como. Não. Você sempre precisa de ajuda. A primeira vez que eu consegui ficar sozinha com os meus meninos, eles já tinham 9 meses. Eu não conseguia. Porque eu não conseguia, gente. Assim, por mais que eu quisesse, sabe? Eu acho que durou no máximo 2, 3 dias eu consegui ficar sozinha, assim, sabe? A gente não dá conta. A gente precisa do auxílio. Né? No fim das contas, minha mãe me ajudou muito, meu marido me ajudou muito. Mas eu falo com as minhas pacientes assim, eu cuidei sozinha de um. Né? E tinha uma outra pessoa que cuidava sozinha do outro. Então, tem que organizar a rede de apoio, né? Não tem como. Realmente não tem como, assim. Para dar o banho, imagine, assim, né? Até para amamentar, né? Você tem que colocar o bebê em pé logo depois, quando eles são novinhos. Como que você vai amamentar um e colocar o outro em pé? E mesmo na hora do banho, como que você vai dar banho nos dois? O outro, né, tá lá, começa a chorar. Enfim, realmente impossível fazer sozinha, assim. A gente tem que aceitar que a gente precisa de ajuda. sim. Né? E não só, às vezes, do pai, né? Porque o pai precisa... A licença paternidade é muito menor, né? Então, ele precisa sair, ele vai trabalhar, né? E a gente precisa de alguém ali com a gente 24 horas ajudando, né? Nesse início, eles vão falar, principalmente ali, os 3 primeiros meses, que são mais críticos. Não tem como. Não tem mesmo. Mas eu acho que depois, Lu, o fato de nós sermos capricornianas foi bom, né? Porque a gente, eu falo que lá em casa eu montei uma fábrica. Era isso. A gente colocou regra para tudo, para todas as coisas, e era tudo organizado. Tem que porque ser. era a única forma que a gente conseguiu estabelecer um ritmo que era humanamente possível para nós, né? Para a sobrevivência. Exatamente. Para não pular a ordem a vez de nenhum, né? Igual você falou. Exatamente. A gente tinha que fazer. Então, depois que eles ganharam uma certa autonomia ali, que não dormiam mais o dia inteiro, então, assim, a soneca era dos dois no mesmo horário. Porque era naquele momento que eu ia comer alguma coisa, tomar um banho, né? Sei lá, ler alguma coisa, né? Descansar um pouco. E aí a gente impôs mesmo várias regras para que eles tivessem ali o mesmo ritmo. E não deixasse, ele dorme na hora que ele quiser, ou ele vai mamar na hora que ele quiser, e depois, né, da introdução alimentar, por exemplo, um tá com fome, o outro não. Gente, a gente tem que fazer ali, porque senão não tem como, Não tem né? como. Não tem jeito. Então, Lá em casa, quando eles introduziram a alimentação, eu colocava um pratinho do lado do outro. Então, era uma colher numa mão, uma colher na outra, eu dava ao mesmo tempo. Eu era também. assim, porque senão não dava. dá, né? Não dava. E foi isso, assim, era regra para tudo. Então, eles tinham hora para dormir, eles tinham hora para comer, eles tinham hora para tomar banho, eles tinham hora para... Era tudo junto, porque aí eu fazia para todo mundo, ao mesmo tempo. E eu acho que isso facilita a nossa vida. De verdade, não só no início, mas eu acho que até depois. Porque eu fico pensando hoje que ter um filho, sei lá, igual a Carol teve, um filho de 1 ano e um filho recém-nascido, eu acho que deve ser desesperador. Deve ser desesperador. Pior do que gêmeos. Hoje eles acham, tem gêmeos? Eu falei, não são gêmeas. São parecidas, né? Hoje elas são parecidas, mas elas têm 1 ano e 1 mês de diferença. Então, assim, quando uma começou a andar, a outra nasceu. Então, era difícil, assim, de conciliar, né, as demandas de cada uma, né, assim, em idades diferentes, mas bebês ainda, né? Bebês que precisam da nossa ajuda para tudo, né? Então, as duas que são próximas são... Depois, eu falo assim, eu imagino que seja mais fácil, igual eu acho assim, agora que você tem 3 anos, a Marina, né, que agora os meninos já são maiores, mas eu acho que os interesses são parecidos, eu acho que fica mais fácil de cuidar, né? Sim. Os dois vão para natação, os dois vão para a escola no mesmo horário, os mesmos interesses, é o mesmo filme que eles vão gostar, é o mesmo brinquedo que eles vão gostar. Então, eu acredito que essa proximidade da idade, né, facilita o cuidado. Depois que passou esse perrengue do primeiro ano, pelo menos. certamente. Isso. Né? Porque daí eu acho que daí fica... Aí é o que todo mundo sonha. Né? Eu quero ter gêmeos para criar juntos de uma vez, né? E tudo, que é ver o par de vaso, né? Eu falo assim, vestir roupa igual, né? Assim, andar bonitinho ali, os dois andando, brincando juntos. Mas eu acho que
Até chegar nisso, né? Essa saúde garantida dos dois andando ali juntinhos. 3, 4 anos. E uma coisa que eu sempre me policio muito, porque os meus, além de serem gêmeos, eles são univitelinos e eles são iguais. Muitas pessoas têm dificuldade de saber quem é quem, né? Quem é Daniel e quem é Matheus. Porém, a mãe, eu tenho que me policiar muito, porque eles são dois seres humaninhos diferentes. Sim. Com gostos diferentes, né? Daniel gosta de pão, Matheus gosta de fruta, né? O Matheus é mais expansivo, o Daniel, ele é mais introspectivo. Então, eu tenho que ter essa percepção de dar para eles o que eles precisam. Tem um cafezinho aí, hein, Lu? Quer um café? Olha, eu aceito. Mãe de gêmeos. Obstetra e mãe de gêmeos. Quem não quer um café? É a base de café. Isso é bom. Estamos todos juntos na mesma aí, ó. Não é? Eles dormem bem hoje? Então, já melhorou demais. Mas algumas vezes eles acordam. Tá começando o terror noturno, eu falo que a gente vai de uma fase para outra, né, gente? Sim. Então, com 2 anos e pouquinho, eles foram para o colégio, inevitavelmente muito doentes, né? Virose, gripe, enfim. Febre sem motivo, de tudo. Então, isso atrapalha dormir. E, impreterivelmente, um pega, o outro pega do um. Sim, e a gente pega dos dois. E a gente... Gente, eu tenho tanta virose ultimamente. Gente, você sabe que o primeiro ano de escola dos meninos era isso. Uma semana outra, depois eu. Eu, Marina, tomei antibiótico 7 vezes no primeiro ano de vida dos meninos. Porque não tem jeito, gente. Você tem que cuidar. O menino espirra na sua cara. Você vai fazer o quê? Exatamente. Não tem o que fazer, não é? Exatamente. Exatamente. Mas você sabe que esse negócio deles serem diferentes, Lu? Eu na época, todas as minhas amigas, assim, eu acho que são as pessoas que ficam mais preocupadas com a gente. As amigas, minha irmã, né? Que às vezes entendiam que a gente ia passar um perrengue, não achavam só bonito terem gêmeos. Elas me mandavam muitos artigos, assim, até artigos de revista e tal, falando muito sobre isso, que como é importante a gente manter eles muito... a gente tentar... A individualidade. Né? Exatamente, separar. Então, algumas pessoas falavam, inclusive, assim, olha, pega um dia, só você, pega um deles e vai fazer um programa. E o pai vai fazer outro programa. No outro dia, você faz outra coisa. Porque, às vezes, a gente ia no cinema, eu ia ver um filme com um, o meu marido ia ver filme com outro, porque a gente precisava separar, porque senão eles começam a se misturar mesmo, a misturar as características, eles começam a se comparar, e eles isso, eles são pessoas diferentes, cada um tem uma necessidade diferente. Na escola, né, quando eu coloquei na escola, eu ainda fui com um discurso para a diretora assim, eu queria muito que eles ficassem juntos na mesma sala, porque a Laura é mais introvertida, o João é mais extrovertido, eu acho que talvez ele possa ajudar. E aí eu lembro que a diretora falou assim, é justamente por isso que a gente vai separar. Porque eles precisam cada um ter o seu universo, os seus amigos, a sua realidade, a sua professora. Um não pode se apoiar no outro sempre, porque eles têm que aprender a separar o indivíduo, o que eles são do outro, né? E isso é difícil, né, Lu? Muito difícil. No primeiro ano do que eles foram, né, no ano passado, eles eram da mesma sala. Então, eu ficava tranquila, porque um tinha o outro. Protege o outro. Né? Então, eles, ali naquele ambiente, principalmente na fase de adaptação, né? Tudo muito novo. Então, um tinha o outro. Então, dava aquela paz de espírito, eu imaginava, neles e em mim. No segundo ano, o colégio decidiu separá-los. Num primeiro momento, eu, mãe de primeira viagem, ai, meu Deus, coitadinho e tal. Mas foi tão bom, gente, tão bom. Por quê? Primeiro, eles estavam brigando muito, com muita disputa, né? A fase do é meu. Então, eles brigavam muito. Quando separou, eles começaram a sentir falta um do outro. Então, eles começaram a brincar mais juntos, não ter tanta disputa mais. E, além disso, agora cada um
tem sua individualidade, tem sua professora, tem seus amigos. Tem seus amigos, justamente. E foi muito bom, assim, eu acho que foi uma decisão muito acertada, né, do colégio de separá-los. E me fez entender isso tudo. Que assim, cada vez mais, assim, cada um é um e eles precisam do espaço deles. E, inevitavelmente, a sociedade compara, né? Sim. Não tem como. Não tem como. E no meu caso, ainda mais, porque eles são iguais. No seu caso é pior. É. Eu tenho ainda muitas pessoas que não, hoje eles não sabem mais, né? Assim, porque os meus já são adolescentes, a Laura é pequena, o João é alto e tal. Então, eles acham que eles são irmãos, ponto. Eles ainda, algumas pessoas que não conhecem ainda se surpreendem. Né? E você sabe que esse fim de semana, inclusive, a gente foi conhecer umas pessoas e falou, né? Eu estava falando assim, o João está no 9º ano. Eu falei assim, e a sua menina? Você, ela também é gêmea dele, sério? Porque agora eles são completamente diferentes, né? Mas quando são idênticos de tudo, de características de rosto, né, Lu? Eu acho que é mais difícil ainda, né, fazer essa separação. Justamente, assim, a gente tem que se policiar bastante, assim, a família, eu, o pai, né, os avós, os padrinhos, né? Cada um tem uma demanda, cada um tem uma personalidade, né? Eles são diferentes, embora iguais. Os brinquedos não são os mesmos no Natal, né? Com certeza cada um vai pedir uma coisa diferente. Cada um gosta de verde, outro gosta de azul, né? E os brinquedos, um gosta de música, o outro nem tanto, né? Gosta mais de esporte. É muito legal. Muito legal. E a mãe que lute, né? Para decifrar, né? Para decifrar e suprir todas essas demandas. Ai, gente, mas é bom, é gostoso ter gêmeos, né? Assim, hoje eu acho gostoso, assim. Eu brinco com as minhas pacientes que, assim, o problema não foi criar. Porque isso a gente vai dando um jeito. A gente vai se organizando aqui, se organizando ali, assim. Eu acho que o problema maior, pelo menos para a minha experiência, né, foi a gravidez, né? Eu fico pensando, assim, sonhando, talvez. Isso vai ficar lá só para a próxima vida, né? Mas fico pensando, assim, se eu tivesse tido um filho de cada vez, será que eu teria tido uma gravidez mais calma? Talvez. Talvez. É por isso que é isso que você falou. Senão você não quer ter um gemelar, né? Você ficar escolhendo ter uma gestação de alto risco, talvez não seja a nossa escolha, primeira escolha, né? Mas quando Deus presenteia, ou quando aí duplica, né? Mesmo você fazendo uma vez, né? Eu tive uma paciente, uma seguidora no Instagram esses dias que me perguntou, você acredita, mandou um direct pra mim assim, se eu tomar tal remédio eu tenho mais chances de ter gêmeos? Eu falei assim, pra que você quer saber isso? Você tá doida? Você é sério que você tá me perguntando isso? E olha como são as coisas, assim, no meu caso, a gravidez pra mim foi o mais tranquilo, assim, né? Cada caso é um mesmo. Eu, no início, assim, aquele estresse, aquela privação de sono, sabe? Os meninos no CTI, depois eles chegaram e eu tendo que ali me descobrir como mãe, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, mas no meu caso nasceram 2 filhos, mas eu era só uma mãe. Então, eu achei muito desafiador, sabe? Então, para mim, o primeiro ano, assim, eu literalmente, gente, tem esse meme aí, né? Que a comemoração do primeiro ano do filho é a comemoração dos pais, né? Porque o filho sobreviveu e eles sobreviveram ali o primeiro ano. O meu foi literalmente isso. Acho que meio de Arthur, assim, que o primeiro ano eu acho bem desafiador ali, sabe? Mas deu tudo certo. Estão lindos, super saudáveis. E isso faz tudo valer a pena, assim, né? O meu sonho de ser mãe... Deus me agraciou com minha duplinha e sou super realizada, né? Há quem me pergunte ali, né? E a menina? Eu falo, olha, nessa vida, não, né, doutora Maria? Somos muito felizes com a dupla que temos. Somos, tá bom demais. Nossa Eu ainda quis ter mais, sabe, Lu? Jura? Te juro, você acredita? Não acredito. Talvez porque os meus têm 3 anos, ainda não deu tempo de esquecer o trabalho que dá. Mas a pergunta do meu marido era essa pra mim, quando eu falava assim, vamos ter mais um? Ele falou assim, sério? Já esqueceu? Você tá louca? Todo mundo também me pergunta por causa de ter 4 filhos, todo mundo, você tem gêmeos? Eu não, gente, não são. A Carol tem 4. Eu tenho 4, são 4 eu barrigadas. Eu fiquei sem entender. Sabe quando dá tela preta? É porque as duas que são muito próximas, que todo mundo acha que elas são gêmeas. Achei que elas eram gêmeas, porque elas são muito próximas. Que eu tenho um menino mais velho, que já tem 25 anos. As meninas têm 15 e 14. E o mais novo que vai fazer 11 agora. Entendeu?
Então, Meu é Deus. 2 meninos nos extremos. Ela é nem as animada duas. mesmo. Meu né? Deus Mas do céu. não tive gemelares. Todo mundo pergunta. Não, se mas teve olha dois. só, o meu entendimento do corte, ele mudou depois que eu conheci a Carol. Mas foram tempos diferentes. Com certeza. Né? Você vai, né, Nossa Senhora. aprendendo. Parabéns. Não, mas eu acho que, assim, né, a gemelaridade, ela tem um desafio muito grande. Assim, graças a Deus, eu tive 4 gravidezes, porque eu tive gravidezes tranquilas. Né? Sim, Então, eu exatamente. acho que, assim, quando você tem uma gestação de alto risco, né, assim, com algum risco maior de complicação, você fica com medo de engravidar de novo. Então, eu acho que isso me fortaleceu também, né? Assim, eu tinha gravidezes ótimas, e não tinha nenhum problema, né, com as crianças também. Então, você, né? Mas eu tive medo de ter gêmeos na última. Imagina Eu tive. 5. É verdade. Mas é porque quanto mais bebês a gente tem, Maior a chance, maior né? a chance de ter gêmeos. Não Entendeu? sabia. Você já viu aquelas mulheres do interior de antigamente, né? Que, já teve 5, aí no meio teve uns gêmeos, depois teve mais 5. Porque a gente fala que a multiparidade, né? Quanto mais gestações você tem, maiores as chances de repente virem gêmeos. E seriam os gêmeos bivitelinos. Normalmente Normalmente sim. Quando é assim, né? Quando São, na história familiar, são 2 óvulos, isso, né? São 2 ovula, óvulos. é muito fértil, né? Ovula muito. Ai, gente, mas assim, eu acho que é muito importante a gente deixar o recado, né, Lu, assim, que é muito importante que a gente cuide muito da nossa saúde, né, para que a gente tenha uma gravidez o menos complicada possível, né? A gemelaridade por si só, ela já aumenta os riscos da gestação. Se além disso, a gente ainda não se cuida, aí vira o caos, Mas né? você não tem opção, né? Eu falo assim, eu gosto de oferecer para os pacientes, eu falo assim, eu quero te dar uma opção de você ter um parto normal ou uma cesariana. Para isso, você tem que se cuidar, né? Tem que se preparar para esse parto, e foi o que você fez. Né? Eu acho que você se preparou para ter essa opção de ter um parto vaginal de gêmeos. Se você não tivesse feito atividade física, provavelmente, tivesse tido um acompanhamento tão bom, você talvez não teria essa chance, teria que ter uma indicação de cesariana. Isso que eu acho o mais importante. Eu acho que as mulheres têm que se preparar para ter uma opção de parto. E ter tranquilidade, se precisar da cesariana, tá tudo ok. É só uma via de parto. Ser mãe é isso aí, levar para casa, cuidar, amamentar. Né? Assim, então, eu acho que... mas ter essa opção vai depender desse esforço da mãe mesmo, de cuidar dessa saúde. Né? Com certeza. Fazer a sua parte. Exato. E depois do parto também, eu acho que, principalmente no gemelar, não quero me alongar muito aqui também, mas se cuidar também, né? Porque, obviamente, uma gravidez gemelar te exige muito mais, né? Em termos físicos mesmo. Então, eu fiquei anêmica um tempo depois, né? Então, eu tinha que tomar o ferro na veia e fazer o acompanhamento, né? Questões hormonais também. Nada sério, nada grave, não, gente. Mas até para eu ter mais disposição, né? Porque eu dormia pouco, né? Enfim, então eu precisava ali de energia, de estar bem, saudável. Então o pós-parto também, né? Que a mãe esquece dela mesmo e é pura doação. Isso é ser mãe, né? Mas a gente tem que cuidar isso. Minha mãe ficou comigo 4 meses, eu sou eternamente grata. E ela falava, você precisa estar bem para cuidar dos meninos. Né, que te exige muito esse início. Então, eu fiz exames, vi que estava deficitária de uma série de nutrientes, vitaminas, enfim. Então, comecei a fazer esse acompanhamento para que eu ficasse bem. Né? Então, durante a gravidez e no pós-parto também, né? Acho importante. Demais. Ai, Lu, eu adorei te também, rever. foi uma lição para todos nós. Ah, né? obrigada, gente. Adorei, Nossa. muito bom. É bom falar também da gemelaridade, porque parece que a gente se parabeniza, né? Assim, a nossa Deus, a gente deu conta. Isso Exatamente. É muito bom, não é? É muito gratificante, assim. E eu, depois de 3 anos e meio, né, que eu tive meus meninos com a doutora Marina, a minha irmã também, né? A minha prima tá quase ganhando com a doutora Marina também, tá? É isso aí. Eu tenho que ser convidada para a festa de Natal, hein? Já é parte da família. E eu, quando eu recebi o convite, né, da doutora Marina, eu, obviamente, me senti muito honrada, agradeço pelo convite e gostaria de demonstrar minha gratidão, sabe? Muito emocionada também, um pouco, porque
muita informação, muito carinho e muito cuidado comigo, né? Então, eu disse isso a ela no dia do meu parto, né? Vocês têm uma profissão que vocês mudam a vida das pessoas. E realizam sonhos da gente, né? E eu sou eternamente grata. Talvez quem faz não sabe o quanto desperta na gente uma gratidão, né? E a Adrinês, né, também, que foi da minha irmã e tudo. Eu serei eternamente grata a vocês e indico mesmo. Todo mundo sabe. E obrigada de coração pelos meus filhos, né? E pelo convite de estar aqui hoje. Espero ajudar de alguma forma as mamães de gêmeos aí. E precisando, querendo trocar uma ideia, eu sempre ajudo, converso, dou o mínimo de suporte que eu puder. Porque não é fácil, mas é a melhor coisa da vida, certamente, viu? Obrigada, gente. Obrigada a você, Nossa, que emoção mesmo. A gente trouxe um presente pra você hoje. Jura? Né? Ai, meu Deus, adoro presente. A gente trouxe uma lembrança do lembrar da gente. Você lembrar da gente. Meu Deus, adorei. Você sabe, Lu, que eu não sei se você se lembra que você me deu uma caneca. Eu dei de aniversário, porque afinal era o mesmo dia que o meu. Ela me deu uma caneca da Coco Chanel, não foi? Foi? Eu tenho ela até hoje lá em casa, viu? Chique como ela, né? Temática. Gente, Lu, a gente agradece muito, viu? É muito bom a gente ouvir esses relatos, é muito bom a gente poder conviver com vocês, né? Os filhos de vocês, na verdade, são nossos também, né? A gente leva no coração e são lembranças que a gente vai levar para sempre mesmo. A gente quer que todas as experiências sejam boas de vocês, né? A gente, às vezes, recebe muitas pacientes que vêm de alguma experiência ruim para poder se corrigir alguma coisa que ficou pendente ali naquela maternidade. Quando a gente vê que na primeira experiência, assim, você já teve um sucesso, já teve cuidado, já, né, se informou, eu acho que é um quentinho no nosso coração mesmo, assim, né? Nossa, falando assim, estamos fazendo uma parte para a sociedade, né, para o mundo mesmo. Assim, certamente estão no caminho certo. Vocês fazem diferença, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada. Ai, gente, adorei. Essa segunda temporada tá cheia de emoção. Tá cheia de emoção, com certeza. Muito conhecimento, muita informação para vocês, mas também trazendo histórias aí emocionantes, inspiradoras. Né? De muita força dessas mães que a gente admira muito. Muito, com certeza. Uma mãe tem forças que movem montanhas, mundos. É isso mesmo. Ai, gente, muito obrigada, então, pela presença de vocês. Não se esqueçam de nos seguir lá nas nossas redes sociais, tá bom? Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Estamos também no Spotify. A gente sempre deixa aqui para vocês um QR Code que vocês podem aí mirar a câmera de vocês, podem mandar mensagens, podem ativar as notificações, sempre mandem para a gente opiniões, né, sobre temas que a gente vai tentar sempre fazer aqui para vocês. O que vocês quiserem, o que for melhor. Tirar as neuras, né, gente? Esse podcast é para vocês, para a gente trazer aí mais poder de informação e trazer histórias felizes aí, né, para a gente continuar buscando melhorar a qualidade da assistência, de trazer felicidade e segurança para todos esse processo da gestação, do nascimento, do puerpério. Esse é o nosso papel. Tá bom? É isso. Obrigada, até a próxima gente. semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau.